Gente, obrigado primeiro aí pela presença de todo mundo. Bom dia aí para vocês. Vou falar um pouco das surpresas e desafios que a gente teve ao redesenhar um autoatendimento lá na empresa que eu trabalhei, que foi a Rede Ponto Certo. Para quem primeiro não é de São Paulo, acho que não conhece muito esses terminais. Quem é de São Paulo já deve ter visto, passou em estações de metrô principalmente e se deparou com um deles. Basicamente é um hardware desenvolvido no Brasil pela empresa mesmo para fazer recarga de bilhete de transporte. Bom, chegou basicamente aquela surpresa. A gente já tinha cabines em metrôs e aí foi assim, temos licitação, a gente provavelmente sabe que no Brasil a licitação já é uma coisa meio combinada, então a gente tinha muita certeza que ia ganhar. Tivemos que sair desenvolvendo em 2 meses praticamente uma interface, e eu era o arquiteto de formação, era o híbrido que fazia tanto interface e a parte de arquitetura. Então saiu praticamente só para mim ali. Cara, tem que fazer isso, vamos lá. Primeira coisa que eu tive que ir atrás, conhecer a tecnologia, entender que hardware a gente trabalhava. Então tinha um monitor, a gente tinha um aceitador de notas, que ele basicamente era um dispositivo que trabalhava de um modo ali binário. Aceitava uma nota, devolvia uma resposta. A parte de sensor de presença, a gente tinha que também estar atuando nisso, leitor, impressora matricial, a gente tinha que entender como isso funcionava. Então, nesse primeiro momento, eu fui lá na engenharia entender todo esse hardware para entender como eu poderia daquilo fazer toda essa ponte com a interface. Depois disso, eu vim naquela fase de realmente sair documentando todo o fluxo, tudo que a gente tinha lá com o sistema, como que é se comunicar com a SP-Trans ou não, voltar. Avancei para protótipos, e aí, naturalmente, como eu fazia as duas coisas, eu fui para a interface. A gente pediu aí na época para conhecer, está muito próximo do projeto, para o pessoal de engenharia deixar na área de TI um terminal próximo da gente, para a gente estar ali entendendo como ele trabalha, fazendo os testes, desenvolvendo isso. No momento de validação, a gente estava já ali transacionando, vendo como funcionava internamente, sem ir para a rua. Chamamos pessoas da empresa mesmo para além da gente ali para testar, ver se está tudo ok. Legal. Bom, aquela fase, lançamento, e aí o que vai acontecer? Em 2010 era aquela época de 28 terminais. O que aconteceu? Primeira surpresa, 40% dos autoatendimentos estavam instáveis, não estavam funcionando. Por quê? Em muitos pontos eram porque a SP-Trans era uma rede instável. A gente sabe que carregamento de bilhete único tem picos, então é muito no horário da manhã, muito no horário do final do dia. Inevitavelmente, isso era uma surpresa. Estava muito fora do ar às vezes. Outro problema, conexão nos locais. A gente sabe que algumas estações, na época era 3G horrível, praticamente não tinha também. Então, era um outro problema que a gente também tinha que contornar. Baixo treinamento de pessoal, o pessoal de cabine raramente dava suporte. Quando ia falar de autoatendimento estava funcionando, eles não queriam nem saber. E as filas imensas. A gente tinha aquela época do bilhete evoluindo muito rápido, as pessoas migrando, tinha acabado o bilhete em papel em 2009, então estava muito nessa surpresa. Chegou aquele momento que eu estava ali me sentindo um match demo, e agora que eu vou fazer sozinho com tudo isso? Meu, não sei, vamos embora. Primeiro, uma estratégia foi levar o pessoal para sentir essa dor. Então a gente a gente trouxe um terminal para frente do hall da empresa, então todos os diretores passavam ali, viam aquilo, sentiam as dores, a gente começou a levar eles em algumas estações próximas, até na República, para eles verem a fila, sentir o drama e entender um pouco disso e ajudar a gente. Outra coisa, eu tive que também começar a aplicar muito teste de usabilidade, mais em campo até do que interno, fazer entrevistas contextuais, levar lá e entender os feedbacks do usuário, o que está acontecendo, o que não está, e também começar a brigar por métricas. A gente, naquele começo, naquela correria, era muito basicamente, vendemos quantas transações estão passando, mas não tinha quais terminais estão parados, por que estão parados, o que está acontecendo, como que está o pessoal que vai fazer a sangria, recolher o dinheiro, que período estão indo ou não. Eram muitos pontos que a gente não tinha muita ideia. A gente acabou atuando com isso, e fazendo todo esse cenário, levando, eu consegui ver que os usuários nessa última versão, até acrescentando, a gente tinha a primeira versão em Flash, isso começou a ficar complicado, a gente começou a expandir para várias regiões, a gente começou a trabalhar com outra interface saindo do Flash. Aí nessa fase, a gente começou a ver que, indo lá, entender, os usuários começaram a migrar dessa versão para outra, começaram a elogiar, falar, pô, está mais rápido que o anterior, começou a ficar melhor. A gente também começou a ter sempre isso com a equipe ali, de testar e ir para a rua, ver o que está acontecendo e recolher os feedbacks e trabalhar em cima.
seja depois que a gente foi para o Rio de Janeiro, para Recife, que o cartão vem, a gente sempre tinha esse foco de temos que ir fazer e voltar com esses feedbacks. Aí a gente começou aí de, sei lá, 20 e poucos terminais, a gente chegou a quase 500 no auge, ali perto de 2014, 12, depois 12 milhões de transações mês, e a essa evolução. São Paulo começou a melhorar, dar resultado, e outros estados estavam vindo pedindo para a gente. Rio de Janeiro, a gente teve Rio Card, vem também, a gente começou a expandir bastante. Mas aí, depois de falar tudo isso um pouco para vocês, eu queria também deixar um pouco de, assim, aquelas dicas meio humildes, de você vai fazer um autoatendimento, o que é legal também você ponderar e pensar nessa hora. Primeiro é reduzir muito o número de etapas, não adianta você fazer algo muito extenso, muito longo. Tenta ao mínimo orientar o seu usuário a fazer aquilo, não deixar ele se alongar muito naquele fluxo, até porque recarga e transporte é horrível, né? Ninguém vai ficar feliz em carregar. Enquanto mais rápido for aquilo, melhor. Uma ação por vez, não tente dar muitas opções para o usuário ali se preocupar naquele momento, sempre uma tela, uma ação por vez, uma mensagem por vez, e não dar muitas opções. A gente tinha, às vezes, momentos que a gente tinha lá recargas de 10, 20, 50, 100, 200, a gente tentava reduzir. Alguns estados pediam para a gente colocar muitas opções, a gente falava, não, vamos trabalhar com menos, porque senão isso complica muito para o usuário ter esse retorno ali. Ter sempre aqueles momentos de deixar o usuário abandonar, às vezes ele está com uma fila, esqueceu que não está com o dinheiro, então deixar sempre ele poder sair do fluxo, ou voltar porque aconteceu algum momento, alguma situação ali que ele precisa ter esse retorno rápido. Outra coisa, a gente tem que sempre identificar muito bem que etapa ele está ali naquela tela, naquele momento do autoatendimento, o que ele pode fazer. Os textos, a gente viu que as pessoas, aquela famosa, não leem. Além deles não leem, eu tive a impressão que às vezes eles não sabem ler. As pessoas vão, muitas vezes humildes, ali carregar o bilhete único e ela praticamente olha, ela só vai ser guiada ali por interfaces e botões. Então você cuide muito bem dos textos, deixe muito sintéticos ali. Botões, às vezes em algumas telas não é legal você diferenciar um botão principal de um outro. Às vezes você deixar imprimir cupom ou finalizar, se você deixar imprimir, a pessoa vai basicamente apertar naquele que está verde. Então não tente diferenciar se você não quiser, deixa ela entender e tomar ação. Não oriente muito ela, às vezes em alguns momentos você não queira que isso aconteça. Essa parte de mensagem sistema, a gente tem que trabalhar muito com mensagem amigável. No começo, o pessoal de desenvolvimento não sabia, tinha algumas mensagens que iam para o ar com erro 42.5, contato suporte. Para quem está na ponta, não diz nada. Trabalhe muito com isso também. Deixe sempre o usuário ali saber o que está acontecendo. Outra coisa que é muito importante, sempre ter orientação visual nas etapas. Então, ele tem um aceitador de notas ali, onde ele vai inserir o cartão de pagamento. Por mais que esteja localizado na máquina, ele não sabe, ele é a primeira vez, ele não está habituado, está na pressa. Tente muito visualmente já deixar claro onde aquilo está localizado no dispositivo e até de preferência animado. Poxa, como eu insiro o bilhete, como eu coloco a nota, como eu retiro o meu cupom da impressora, porque parece que não, as pessoas às vezes não estão muito ali e não conseguem ter essa noção. Então oriente muito bem elas, é muito importante. A gente vê que em autoatendimento bancário isso é muito comum agora. Você vai lá, tem toda a animaçãozinha, como você insere a nota, onde você tira o cartão, onde você põe o envelope, tudo isso. Outra coisa muito importante é também não ignorar o contexto. A gente viu que, por mais que você está ali desenvolvendo, quando você vai chegar, é um caos. A estação tem uma fila quilométrica, as pessoas estão atrás da outra, um terminal está muito próximo da outra pessoa, não quer ficar próxima porque tem medo da pessoa estar vendo a senha, vendo ela pegar o dinheiro. A cabine, às vezes você vai ter que ir lá, não conseguiu devolver o dinheiro, como que eu faço? Tem que trabalhar muito esse olhar de... É um momento ali, mas tem tudo por trás. Às vezes a pessoa acontece, infelizmente, engoliu a nota, não teve como receber, por mais que você emita um cupom, às vezes a pessoa não pegou. Então oriente ela desde o call center, desde todas as áreas, para ela conseguir ter isso ali, ficar mais tranquila, né? A gente já viu que era muito comum as pessoas irem para a catraca, esqueci, puta, não estou com meu bilhete à mão, não carreguei. A gente começou a trabalhar com o Facebook, com posts da empresa, para orientar isso, até com memes, de brincar. Pô, não lembra de chegar na catraca e não estou com o cartão, não estou com o dinheiro, checa antes o saldo, vê tudo isso, é bem legal. Outra coisa é sempre testar e estar preparado para os erros. Vão acontecer, seja de um aceitador, de qualquer hardware, é suscetível à falha. Vai acontecer, esteja muito bem preparado para isso. E métricas, uma empresa familiar é muito difícil essa cultura de trabalhar com métricas, mas desde o começo, briguem, sempre vão através de métricas se orientando no que vocês querem fazer. Porque saber que está funcionando ou não é básico, mas quanto tempo a pessoa está levando no fluxo, como que está aquilo, que momento está funcionando, que momento não está.
medir toda a experiência, desde call center até Facebook, as pessoas estão curtindo, então, quais comentários. Usem muito isso, é importante, eu acho que 2010, mas hoje é basicamente falar isso. Gente, é basicamente o que eu queria passar, espero que eu tenha passado para vocês, agradeço muito a participação e foi um prazer estar aqui com vocês.